Em um encontro inesperado, Anthony, um menino surdo que vive em um bairro humilde, salva a vida da filha de um milionário, Raissa, que estava prestes a se afogar em um rio. O milionário, Ricardo Montenaro, um homem acostumado a comprar tudo com seu dinheiro, oferece uma recompensa generosa ao menino. No entanto, Anthony não pede dinheiro como Ricardo Montenaro esperava. Em vez disso, o que ele pede é algo que toca fundo no coração do milionário, algo que nenhuma quantia em dinheiro pode comprar. Esse pedido incomum força Ricardo Montenaro a encarar suas próprias falhas e abrir as portas para uma transformação pessoal inesperada. Super história avante sem parar. Super história. O rio corria com força, alimentado pelas chuvas recentes que tornavam as águas turvas e perigosas. Anthony, um menino de 13 anos, estava à margem buscando pedaços de metal e lixo reciclável, como fazia todos os dias. O trabalho era cansativo e as recompensas pequenas, mas era a única maneira que ele tinha de ajudar a avó doente que o criara desde que seus pais morreram. Ele estava acostumado ao silêncio do rio, ao barulho da correnteza e à solidão daquele cenário onde as preocupações eram tão vastas quanto a água que fluía incessantemente. De repente, um movimento na água chamou sua atenção. Anthony, com seus olhos aguçados, percebeu algo se debatendo na correnteza. Sem hesitar, ele largou tudo e correu em direção ao rio. Seus pés descalços afundavam na lama da margem enquanto ele mergulhava nas águas geladas, sentindo a correnteza puxá-lo para baixo. Mas a única coisa em sua mente era salvar a menina. Ele nadou com força, lutando contra a corrente, seus braços cortando a água com determinação. A menina, agora quase submersa, havia parado de se debater. Anthony sabia que não tinha muito tempo. Quando finalmente a alcançou, seus braços finos agarraram o corpo pequeno dela com força e ele puxou-a para a superfície, respirando fundo, enquanto sentia o peso da correnteza tentar arrastá-los de volta. O esforço era imenso, e o frio da água fazia seus músculos arder, mas Anthony não desistiu. Com cada braçada desesperada, ele conseguiu se aproximar da margem até que seus pés tocaram o chão lamacento, arrastando a menina até a terra firme. Anthony a deitou de lado, observando-a tossir e expelir a água que havia engolido. Ela respirava com dificuldade, mas estava viva. Seus olhos estavam arregalados de pavor, mas lentamente começava a voltar ao seu rosto. Foi nesse momento que ele ouviu passos pesados se aproximando rapidamente. Quando levantou a cabeça, viu um homem bem vestido correndo desesperado, com os olhos fixos na filha que ele acreditava ter perdido. O homem caiu de joelhos ao lado dela, sem se importar com a lama que manchava seu caro terno. Ele puxou a menina para perto, abraçando-a com força enquanto lágrimas de alívio desciam por seu rosto. "Raissa, minha filha, graças a Deus você está bem", disse Ricardo Montenaro, o milionário, com a voz rouca, ainda tremendo de medo. Ele segurava a menina como se tivesse medo de soltá-la, enquanto Raissa começava a recuperar a consciência, soluçando e segurando-se ao pai. Ela ainda tremia de frio, mas estava a salvo. Só depois de um longo momento, Ricardo Montenaro ergueu o olhar e seus olhos se encontraram com os de Anthony. Ele não reconhecia o garoto sujo e encharcado à sua frente, mas sabia que havia sido ele quem salvara sua filha de uma tragédia. Ricardo Montenaro se levantou, ainda abraçando Raissa, e deu alguns passos em direção a Anthony, que continuava de pé, ofegante, com as roupas rasgadas coladas ao corpo magro e molhado. Você salvou minha filha", disse Ricardo Montenaro com a voz quebrada pela emoção. Eu não sei como te agradecer." As palavras saíam de sua boca como se ele ainda estivesse processando a realidade. Para Ricardo Montenaro, alguém acostumado a ter controle absoluto sobre sua vida e tudo ao seu redor, a sensação de impotência que havia sentido ao ver sua filha à beira da morte era insuportável. Anthony, ainda respirando com dificuldade, não respondeu de imediato. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas a exaustão do salvamento e a fome que sempre o acompanhava estavam começando a pesar. Ele observava Ricardo Montenaro com suas roupas caras e o desespero ainda evidente no rosto e esperava a reação que viria a seguir. Ricardo Montenaro, tentando recuperar a compostura,
Limpou as lágrimas e passou a mão nos cabelos desgrenhados. Ele não era um homem que chorava com facilidade. Sua vida de negócios e negociações pesadas exigia que ele fosse implacável, frio. Mas ali, diante de um menino pobre que havia arriscado sua vida para salvar sua filha, ele sentiu algo quebrar dentro de si. Ele precisava fazer algo para retribuir. Eu vou te recompensar, disse Ricardo Montenaro, sua voz mais firme agora, tentando restabelecer o controle da situação. Qualquer coisa que você quiser, dinheiro, roupas, o que for. É só pedir. Era uma oferta que ele fazia com frequência no mundo dos negócios. Comprar lealdade, resolver problemas com dinheiro. Para ele, o dinheiro era uma ferramenta que sempre lhe dava poder. Mas naquele momento, diante de Anthony, o garoto apenas balançou a cabeça lentamente. Não quero dinheiro, disse Anthony com uma voz firme. Apesar de sua aparência frágil, seus olhos estavam fixos nos de Ricardo Montenaro. E o que ele disse a seguir deixou o milionário confuso e atordoado. Eu só quero que você passe um dia comigo. Ricardo Montenaro ficou em silêncio, o choque nítido em sua expressão. Ele esperava um pedido por uma grande quantia de dinheiro, talvez até uma casa, algo material que pudesse ser facilmente dado. Mas o que Anthony pedira era algo intangível, algo que não podia ser simplesmente comprado ou resolvido com uma assinatura em um cheque. Um dia comigo, Ricardo Montenaro repetiu, tentando entender o que o garoto queria dizer para ele. Acostumado a transações e negócios, a ideia de gastar tempo em algo que não envolvesse trabalho, compromissos ou ganhos era estranha. Você quer que eu passe um dia com você? É só isso? Perguntou Ricardo Montenaro, a simplicidade do pedido deixando-o atordoado. Por que um garoto como aquele, que claramente precisava de tanto, pediria algo tão insignificante? Ele olhou para Raíssa, que agora estava mais calma, ainda agarrada a ele, e depois voltou seu olhar para Anthony. Algo no rosto do menino sugeria que ele não era como as outras pessoas que Ricardo Montenaro conhecia. Aquele pedido simples e direto escondia uma profundidade que Ricardo Montenaro ainda não compreendia. Sem entender completamente o motivo, mas incapaz de recusar depois do que o garoto havia feito, Ricardo Montenaro finalmente concordou. Está bem, ele disse, ainda tentando compreender o que aquilo significava. Eu vou passar um dia com você. Anthony sorriu satisfeito. Ele sabia que Ricardo Montenaro ainda não entendia, mas estava certo de que naquele dia que passariam juntos, o milionário descobriria algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Algo que mudaria sua vida de uma maneira que ele jamais imaginara. O sol mal havia nascido quando Ricardo Montenaro estacionou seu carro de luxo na entrada do bairro onde Anthony vivia. As ruas de terra batida, o barulho distante de crianças correndo e o cheiro de comida sendo preparada em barracos improvisados criavam um cenário que contrastava brutalmente com os luxuosos bairros empresariais onde Ricardo Montenaro costumava passar seus dias. Anthony o aguardava na esquina com um sorriso tímido, vestindo as mesmas roupas gastas de sempre. Ele acenou para Ricardo Montenaro, que caminhou até ele ainda desconcertado com o ambiente. "Está pronto?" perguntou Anthony sem rodeios. Ricardo Montenaro olhou ao redor, tentando encontrar uma maneira de se sentir confortável naquele espaço tão desconhecido. "Eu não sei exatamente o que espera de mim, garoto", disse com um toque de nervosismo na voz. "Mas estou aqui como prometido." Anthony sorriu como se soubesse que Ricardo Montenaro ainda não entendia o propósito do dia. "Vamos começar", disse ele, e começou a caminhar em direção às vielas que entrecortavam o bairro. À medida que caminhavam, Ricardo Montenaro observava tudo ao seu redor. As casas eram construções improvisadas, feitas de tijolos inacabados, madeira velha e lonas. Crianças brincavam descalças em meio ao lixo e à poeira, rindo e correndo sem se importar com a dureza do ambiente. Anthony, notando o desconforto de Ricardo Montenaro, começou a explicar. "Este é o lugar onde eu vivo, senhor. Pode não ser muito, mas é o que temos e a gente faz o melhor com o que tem." Não sabia o que responder. Ele estava acostumado a ver o mundo como algo que podia ser controlado com poder e dinheiro. Mas ali, naquela realidade crua, o dinheiro parecia perder todo o seu significado.
Gabriel guiou Ricardo Montenaro até um campo aberto onde várias crianças da comunidade se reuniam para jogar bola com uma bola remendada que mal se mantinha inflada. "Esses são meus amigos", disse Anthony, apontando para o grupo. "A gente joga bola aqui quando dá. Eles sempre me ajudam a esquecer a fome, pelo menos por um tempo." Ricardo Montenaro observou as crianças correndo, sorrindo e brincando como se nada pudesse perturbá-las. Ele se perguntou como era possível que crianças vivendo em tais condições pudessem ser tão alegres. Para ele, que sempre garantiu que sua filha tivesse o melhor de tudo, o bem-estar dessas crianças parecia um mistério. Ele se aproximou do campo e uma das crianças, um menino de idade próxima à de Anthony, lhe ofereceu a bola. Ricardo Montenaro hesitou surpreso com o gesto, mas acabou pegando a bola e, desajeitadamente, chutando-a de volta. As crianças riram, não de zombaria, mas de alegria genuína por ver aquele homem estranho se juntar ao jogo. Mesmo que apenas por um instante, Ricardo Montenaro não sabia o que dizer, mas algo dentro dele começou a se mexer. Havia uma simplicidade naquele momento que ele nunca experimentara antes, algo puro, sem interesse ou intenções ocultas, apenas a alegria de brincar, de compartilhar um momento. Depois do jogo, Anthony levou Ricardo Montenaro até sua casa. Era uma pequena construção de 2 cômodos com paredes manchadas pela umidade e teto de telha improvisada. Ao entrar, Ricardo Montenaro sentiu um cheiro forte de sopa que vinha de uma panela velha sobre o fogão no canto da sala. Uma senhora idosa de cabelos brancos e expressão cansada estava sentada em uma cadeira de madeira. Ela tossia levemente enquanto bordava com dificuldade. "Essa é minha avó", disse Anthony, aproximando-se dela com carinho. "Ela me criou desde que meus pais morreram." Ricardo Montenaro, visivelmente desconcertado pela fragilidade da senhora, se aproximou e a cumprimentou com um aceno educado. "Ela estava doente", disse com a voz baixa, "mas a gente não tem dinheiro para remédios caros. O médico do posto nos ajuda quando pode." Ricardo Montenaro sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Ele, que tinha acesso aos melhores hospitais e tratamentos para si e sua filha, estava diante de uma realidade na qual até os cuidados mais básicos eram difíceis de se obter. A velha senhora olhou para Ricardo Montenaro com um sorriso fraco, e ele percebeu que, apesar de toda a dificuldade, havia dignidade em seu olhar. Ela não pedia nada, apenas aceitava a vida como era. "Eu cuido dela do jeito que posso", continuou Anthony. "Faço alguns bicos para comprar comida. Não é muito, mas dá para a gente sobreviver." Ele olhou para Ricardo Montenaro, observando a expressão do milionário mudar como se algo estivesse começando a cair em seu entendimento. "É por isso que eu pedi que o senhor passasse um dia comigo", disse Anthony. "Não para ganhar algo, mas para ver como a gente vive e como lidamos com o que temos. Eu não pedi dinheiro porque dinheiro não vai fazer a diferença para mim, mas o senhor talvez possa fazer a diferença para alguém." Ricardo Montenaro permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele começou a perceber que a riqueza de Anthony e sua avó não estava em posses, mas em algo muito mais valioso, algo que ele, apesar de todo o seu dinheiro, não possuía. Naquele momento, a noção de retribuição mudou completamente em sua mente após a refeição simples. A avó de Anthony, com esforço, serviu uma sopa rala para Ricardo Montenaro e Anthony. A tigela era simples e a sopa tinha apenas alguns pedaços de legumes. Ricardo Montenaro, acostumado a refeições em restaurantes caros, observou aquilo com um misto de constrangimento e respeito. Ele percebeu que naquele lar, humilde, cada refeição era um ato de generosidade, mesmo que fosse pouca a comida. Anthony começou a comer em silêncio, e Ricardo Montenaro, hesitante, seguiu o exemplo. Ao provar a sopa, ele sentiu um sabor que não vinha dos ingredientes, mas da simplicidade e do cuidado com que foi preparada. Sentiu-se profundamente tocado pelo fato de que aquela família, que tinha tão pouco, estava disposta a compartilhar com ele. Enquanto comiam, a avó de Anthony, com a voz fraca, perguntou a Ricardo Montenaro: "O que traz o senhor até aqui nesse dia tão especial?" Ricardo Montenaro, ainda sem entender completamente o que estava sentindo, respondeu: "Eu estou aqui porque seu neto salvou a minha filha, e eu queria retribuir, mas não sei como." A avó sorriu,
uma expressão cansada, mas cheia de sabedoria. Às vezes, Senhor, o que as pessoas mais precisam não é de mais coisas. Elas só precisam de alguém que esteja presente. O Senhor ainda tem tempo para mudar isso. Ricardo Montenaro permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele começou a perceber que a riqueza de Anthony e sua avó não estava em posses, mas em algo muito mais valioso, algo que ele, apesar de todo o seu dinheiro, não possuía. Naquele momento, a noção de retribuição mudou completamente em sua mente. Após a refeição simples, Ricardo Montenaro se sentiu mais pesado, mas não pela comida, e sim pelas verdades silenciosas que começavam a se revelar diante dele. Ele, que estava acostumado a resolver tudo com dinheiro, começava a compreender que nem tudo na vida podia ser quantificado ou comprado. Algo dentro dele estava sendo confrontado, algo que ele evitara por anos. Anthony, sempre atento, se aproximou de Ricardo Montenaro, enquanto Raíssa jogava. Ela parecia feliz com as outras crianças, esquecendo-se de onde estava e da diferença entre suas vidas. Para ela, naquele momento, eram apenas crianças se divertindo. Ricardo Montenaro observava à distância com uma emoção profunda, tomando conta de si. Ele percebeu que havia algo mágico em como as crianças conseguiam encontrar alegria, independentemente do que tinham ou onde estavam. "Por que você pediu que eu passasse um dia com você, Anthony?" perguntou Ricardo Montenaro, com hesitação. "Você me fez vir aqui hoje para me mostrar como você vive. Eu entendo. Mas por que realmente pediu isso? Por que não pediu dinheiro? Você poderia ter tudo o que quisesse." Anthony deu de ombros, olhando para o horizonte sem desviar o olhar. "Eu sabia que o Senhor me daria dinheiro se eu pedisse. Mas não é isso que eu preciso. O que eu queria é que o Senhor visse como é a minha vida, como eu vivo com minha avó, como nós lidamos com o que temos. Eu não pedi dinheiro porque dinheiro não compra o que realmente importa." Ricardo Montenaro sentiu uma pontada de desconforto. Ele era um homem acostumado a negociações onde tudo tinha um preço. Mas ali, diante daquele menino que havia salvado a vida de sua filha, ele começava a perceber que nem tudo na vida podia ser quantificado ou comprado. Algo dentro dele estava sendo confrontado, algo que ele evitara por anos. "Eu fui um pai terrível", disse Ricardo Montenaro, com a voz embargada. "Eu achei que dando tudo para Raíssa eu estava fazendo o melhor para ela. Mas eu estava ocupado demais, e agora vejo que ela precisava de mim, não das coisas que eu comprava." Anthony, com a sabedoria de alguém muito além de sua idade, respondeu calmamente: "Às vezes, Senhor, o que as pessoas mais precisam não é de mais coisas. Elas só precisam de alguém que esteja presente. O Senhor ainda tem tempo para mudar isso." Enquanto o sol começava a se pôr, Ricardo Montenaro sentia um peso sair de seus ombros. Ele olhou para Anthony agora com um novo respeito. Aquele menino, com tão pouco, havia lhe mostrado a verdadeira riqueza, uma lição que nenhum dinheiro poderia comprar. Ricardo Montenaro dirigia de volta para casa, as luzes da cidade passando rápido pelos vidros escuros do carro, mas sua mente estava longe dali, ainda presa nas palavras simples e diretas de Anthony. O que começou como um simples encontro havia se transformado em algo muito maior. Ricardo Montenaro, o homem acostumado a ter controle sobre tudo, sentiu que esse dia havia escapado de suas mãos e, ao mesmo tempo, o devolveu a algo que ele nem sabia estar perdido. A ideia de que, com todo o seu dinheiro, ele não poderia comprar o que realmente importava. Quando chegou em casa, Raíssa estava no quarto, distraída com seus brinquedos caros e aparelhos eletrônicos. Ricardo Montenaro subiu lentamente as escadas, ainda tentando processar o que Anthony havia lhe mostrado. Uma nova perspectiva sobre o que significa ser pai, ser presente. Raíssa o viu entrar no quarto e, sem dar muita atenção, voltou a brincar com seu tablet. Ricardo Montenaro parou à porta por um momento, observando a filha. Era como se ele a visse pela primeira vez de verdade, não como alguém a ser provida com coisas materiais, mas como alguém que precisava dele de uma maneira que ele negligenciara por tanto tempo. Ele se aproximou e se sentou ao lado de Raíssa na cama. Ela olhou para ele surpresa. Não era comum que Ricardo Montenaro passasse tempo assim de maneira despretensiosa com ela. "Você está bem, papai?" perguntou Raíssa com um tom de estranheza. Ricardo Montenaro sorriu,
mas seus olhos ainda carregavam a tristeza das reflexões que o acompanhavam desde o encontro com Anthony. Eu estive tão ocupado com o trabalho, com tudo o que acontecia ao nosso redor, que esqueci o mais importante. Esqueci de estar aqui. Esqueci de ser seu pai de verdade. Raíssa, com seus olhos grandes e inocentes, não sabia bem como reagir. Você sempre me dá tudo, papai. Eu tenho tudo o que quero, ela disse, quase como se estivesse repetindo algo que ouvira tantas vezes. Ricardo Montenaro balançou a cabeça, pegando a mão pequena de Raíssa na sua. Eu te dou muitas coisas, é verdade, mas não tenho te dado o que você mais precisa, e isso vai mudar. Raíssa não respondeu de imediato. Ricardo Montenaro percebeu que, para ela, aquelas palavras ainda soavam distantes, abstratas, mas ele estava decidido a mostrar a partir daquele momento que havia entendido o que realmente importava. Não seriam as palavras que fariam a diferença, mas o tempo, as ações, o esforço para ser o pai que Raíssa merecia. Nos dias que se seguiram, Ricardo Montenaro manteve sua promessa. Ele começou a dedicar mais tempo a Raíssa, priorizando momentos simples como levá-la à escola, ajudar com os deveres e, principalmente, estar presente para ouvir suas histórias, suas preocupações e seus sonhos. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas Ricardo Montenaro estava comprometido em se tornar o pai que sua filha precisava, e isso era o que mais importava. Raíssa, aos poucos, começou a confiar mais no pai, percebendo a mudança genuína em seu comportamento. O distanciamento que antes existia entre eles começou a se desfazer, substituído por uma proximidade que ela nunca imaginou que pudesse existir. As risadas compartilhadas, os momentos de brincadeiras e a presença constante de Ricardo Montenaro a fizeram perceber que, mesmo com todos os presentes que havia ganhado, o que realmente queria era algo que nunca havia pedido: a atenção e o carinho de seu pai. Mas Ricardo Montenaro não se esqueceu de Anthony. O impacto daquele dia no bairro do menino ainda o acompanhava como uma lição viva. Ele sabia que Anthony e sua avó continuavam a viver com pouco, mesmo tendo dado tanto em termos de humanidade e sabedoria. E Ricardo Montenaro sentiu que, embora Anthony não tivesse pedido nada material, ele poderia fazer algo para ajudá-los, sem destruir a simplicidade e o valor que eles encontravam em sua vida. Assim, Ricardo Montenaro começou a fazer visitas regulares ao bairro de Anthony. A princípio, ele trazia apenas comida e remédios para a avó do menino, sabendo que a saúde dela era uma das maiores preocupações de Anthony. Sem fazer alarde, ele organizou visitas médicas de qualidade para ela, garantindo que ela recebesse o tratamento necessário para viver com mais conforto. Anthony, ao notar as mudanças, agradeceu com um sorriso, sem nunca pedir mais do que isso. Certo dia, Ricardo Montenaro convidou Anthony para ir à sua casa. Era um passo grande, mas ele queria que o menino visse que havia um novo começo não apenas para ele, mas também para sua família. Anthony chegou vestindo suas roupas simples e foi recebido com carinho por Raíssa, que agora o considerava um amigo próximo. A casa de Ricardo Montenaro, com seu luxo silencioso, parecia diferente para Anthony, mas não o intimidava mais. Ele havia ensinado a Ricardo Montenaro que o valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas no que ela oferecia ao mundo. Durante aquela tarde, os três, Ricardo Montenaro, Raíssa e Anthony, jogaram bola no jardim, riram e conversaram como se fossem uma família unida por algo maior do que dinheiro. Para Ricardo Montenaro, aquela tarde foi uma confirmação de que, apesar de todas as suas conquistas materiais, as maiores riquezas que ele tinha agora eram invisíveis aos olhos. O amor de sua filha e a amizade de um menino que havia lhe mostrado o caminho de volta para o que realmente importava. Depois do jogo, Ricardo Montenaro pediu a Anthony que se sentasse com ele no escritório. Era hora de falar sobre o futuro, mas com cuidado para não desrespeitar a dignidade do garoto e de sua avó. Ricardo Montenaro olhou para Anthony agora com um carinho genuíno no olhar e disse: Anthony, você mudou a minha vida e a de Raíssa de uma forma que eu nunca poderia imaginar. E embora eu saiba que você nunca pediu nada além daquele dia comigo, eu quero oferecer algo que possa te ajudar no futuro. Não é caridade, é um agradecimento. Anthony, sempre humilde,
ficou em silêncio por um momento sem saber o que dizer. Ricardo Montenaro continuou: quero te dar uma bolsa de estudos. Quero que você tenha a oportunidade de estudar, de crescer e de fazer o que você quiser com sua vida. A educação é a maior arma que podemos ter, e eu quero te dar essa chance. Anthony olhou para Ricardo Montenaro, surpreso. Para ele, a escola sempre foi algo distante, quase inacessível. Ele sabia ler e escrever, mas nunca havia pensado em algo além do básico. A oferta de Ricardo Montenaro era algo que ele jamais poderia imaginar, e ao mesmo tempo era a chave para um futuro que ele nunca ousou sonhar. Eu não sei o que dizer, senhor, respondeu Anthony com a voz baixa, mas vou aceitar. Eu sei que minha avó ficaria muito feliz se eu pudesse estudar. Ricardo Montenaro sorriu, sentindo um alívio profundo. Ele sabia que aquela era a melhor forma de agradecer a Anthony, mais do que qualquer presente material. Ele estava oferecendo uma oportunidade para o menino expandir suas possibilidades e criar um futuro melhor para ele e sua avó. Nos meses que se seguiram, Anthony começou a frequentar uma escola particular com a ajuda de Ricardo Montenaro e Rida. Mostrou-se um aluno dedicado e brilhante. Ele nunca abandonou suas raízes, continuando a visitar seu bairro, seus amigos e sempre cuidando de sua avó. Mas agora, ele via o mundo com novos olhos, sabendo que havia um futuro à sua espera. Um futuro que Ricardo Montenaro, com seu gesto de gratidão, havia ajudado a construir. Para Ricardo Montenaro, aquele gesto não foi apenas uma forma de retribuir, foi uma maneira de continuar a transformação que Anthony havia iniciado em sua vida. Ele sabia que nunca poderia compensar os anos em que esteve ausente na vida de Raissa, mas podia garantir que dali em diante ele seria o pai que ela merecia. E ao mesmo tempo, ele se tornou um mentor para Anthony, acompanhando o crescimento do menino e se certificando de que ele tivesse todas as oportunidades que a vida antes havia negado. Ricardo Montenaro não chorava mais de culpa ou arrependimento. As lágrimas que caíam agora eram de gratidão, de um homem que havia sido salvo por um menino pobre, que não pediu nada, exceto que ele abrisse os olhos para o que realmente importava. E com essa nova visão de mundo, Ricardo Montenaro encontrou um sentido de propósito que nenhum dinheiro ou poder jamais havia lhe dado. E assim, a vida de Ricardo Montenaro, Raissa e Anthony seguiu adiante, entrelaçada por uma lição que transcende todas as barreiras. O que define a riqueza de uma pessoa não é o que ela possui, mas o quanto ela é capaz de dar de si para o mundo. Anos se passaram desde aquele dia decisivo em que Anthony havia pedido algo tão simples. Um dia com Ricardo Montenaro. O bairro onde Anthony cresceu ainda mantinha suas ruas de terra e casas simples. Mas algo havia mudado. A vida de Anthony, Ricardo Montenaro e Raissa havia se transformado de maneiras profundas, criando um legado que nem o próprio Anthony poderia imaginar. Anthony agora era um jovem adulto, graças à bolsa de estudos oferecida por Ricardo Montenaro. Ele havia se formado com honra no ensino médio e estava prestes a iniciar sua vida universitária. Sua dedicação e inteligência o destacaram em todas as áreas, e ele se tornou um exemplo para sua comunidade, mostrando que era possível sonhar alto, mesmo nas condições mais difíceis. No entanto, o maior impacto de sua jornada não estava apenas em suas conquistas acadêmicas. Sempre voltava ao bairro para visitar sua avó e continuar ajudando os amigos de infância. Ele organizava atividades para as crianças, assim como ele jogava bola com elas no passado. Mas mais importante, ele mantinha vivo o espírito de generosidade que aprendera com sua avó e mais tarde com Ricardo Montenaro. Ele sabia que não poderia mudar o mundo todo, mas podia começar pelas pessoas ao seu redor. Ricardo Montenaro, por sua vez, havia se tornado não só o mentor de Anthony, mas também um pai presente e atento na vida de Raissa. A relação entre pai e filha floresceu. Raissa cresceu, tornando-se uma jovem segura de si, e sempre carregava consigo as lições de humildade e compaixão que aprendeu ao lado de Anthony. Para ela, as viagens ao bairro de Anthony não eram apenas visitas a um amigo querido, mas uma forma de se reconectar com a realidade e lembrar o valor das coisas simples. Ricardo Montenaro, agora mais velho, observava a transformação ao seu redor com um coração cheio de gratidão.
Ele sabia que, ao ajudar Anthony, ele havia, na verdade, se ajudado também. O vazio que antes parecia impossível de preencher fora substituído por uma sensação de propósito que crescia a cada dia. Ele ainda era um homem de negócios bem-sucedido, mas seu maior orgulho não estava em suas realizações financeiras. Estava na forma como ele havia reconquistado sua filha e no papel que desempenhava na vida de Anthony. Certo dia, Anthony convidou Ricardo Montenaro e Raíssa para uma pequena cerimônia no bairro. Era um evento simples, mas de significado. A comunidade estava inaugurando uma nova biblioteca comunitária, algo que Anthony sempre quis para as crianças e jovens do bairro. Ricardo Montenaro havia ajudado a financiar o projeto, mas a ideia, o planejamento e a execução foram todos de Anthony. Era sua forma de retribuir ao lugar que o formou. Ao chegar, Ricardo Montenaro viu as crianças correndo animadas em volta do simples, mas bonito prédio que agora abrigava estantes de livros e mesas de leitura. Anthony estava no centro, sorrindo para todos enquanto ajudava a organizar os livros doados. Quando viu Ricardo Montenaro e Raíssa, seu rosto se iluminou ainda mais. "Bem-vindos", disse Anthony com um orgulho discreto. "Este lugar é para eles, para todos que querem aprender, que querem sonhar e crescer. E tudo isso começou porque você me deu uma chance." Ricardo Montenaro olhou em volta, tocado pelo que via. Ele sabia que o simples ato de acreditar em Anthony havia desencadeado algo muito maior. Não era sobre a ajuda financeira ou o prestígio, era sobre o impacto real que uma oportunidade e confiança poderiam ter na vida de alguém. Anthony fez um breve discurso para os moradores do bairro. Suas palavras eram simples, mas poderosas, refletindo o jovem que havia se tornado. "Eu sou grato por tudo que aprendi aqui. Crescer nesse lugar me ensinou o que é ser forte, ser resiliente e nunca desistir. E agora, quero que todas as crianças daqui saibam que podem ser o que quiserem. Este lugar é para sonhar, aprender e crescer." Jorge não conseguiu segurar as lágrimas enquanto ouvia. Ele sabia que aquela era a verdadeira recompensa. Ele não apenas ajudou Anthony, mas permitiu que o menino ajudasse outros, e esse ciclo de generosidade e transformação continuaria muito além do que ele poderia ter imaginado. Quando a cerimônia terminou, Ricardo Montenaro e Raíssa se despediram de Anthony. Raíssa, agora quase uma adulta, abraçou o amigo com força, agradecida por tudo que ele havia ensinado a ela e a seu pai. Anthony sorriu, sabendo que a amizade deles era algo que duraria para sempre. Enquanto Ricardo Montenaro dirigia de volta para casa, ele olhou pelo retrovisor, vendo o bairro de Anthony ao longe. Ele sabia que naquela pequena comunidade, algo extraordinário estava acontecendo. Anthony não só havia mudado sua vida, mas também a de todos ao seu redor. E tudo isso começou com um simples pedido: "Passe um dia comigo." Ricardo Montenaro entendeu finalmente que a verdadeira riqueza não estava nos milhões acumulados, mas nos momentos e nas escolhas que fazemos para melhorar a vida dos outros. Anthony o havia ensinado que o maior legado que alguém pode deixar não está nos bens que se possui, mas nas vidas que se toca. E assim, a história de um menino surdo que salvou a filha de um milionário se transformou na história de como a generosidade, o tempo e o amor podem mudar o mundo. Um pequeno gesto de cada vez. Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E se gostou, deixe seu comentário. E aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. E se quiser ver mais vídeos com histórias assim, é só clicar em sua tela. Eu te espero no próximo. Um abraço. Super história.